Pedir licença para construir um argumento onde eu vou pedir a opinião do Gabriel, do Lúcio, do Fábio e também do Cauã, mas principalmente a gente retomar o início do jogo, porque se a gente fosse abrir o livro que traz o WhatsApp, o X, Facebook e as redes sociais, nós teríamos meio mundo de avaliações onde o Rogério é louco, o Rogério é maluco, o Rogério está improvisando, vai matar o time, vai prejudicar o time, quer entregar o jogo, quer prejudicar o Bahia diante do Paysandu. E quando a bola rolou, nós de cara entendemos que a opção que o Rogério fez foi de ter 3 jogadores na construção e na última linha de marcação, espetando o Ademir como um possível ala e o Michel Araújo fazendo a dobra junto com o Ademir. Trazendo o Borduque para agredir, abrindo o campo no lado esquerdo e o Nestor para fazer a dobra com ele. E dando assim liberdade para que o Cauli pudesse encostar nos atacantes, que eram justamente o Ademir e o Lúcio, e o Acevedo como cão de guarda ali, o guardião do time. Vamos lá, Marcos Felipe pouco foi acionado, quando acionado correspondeu. O jogador Eric fez uma grande partida, apesar de deslocado da sua função original, mas como terceiro zagueiro, que foi grande parte do jogo, ele conseguiu desarmar, aliás, quase não desarmou porque não precisou, mas conseguiu dar consistência na saída, que eu chamei em alguns momentos de sair da carga do calmo. Então eu dei essa conotação porque o Bahia estava assim, priorizando trocar passes, mas de forma lenta, sem ser incisivo, sem ser contundente, sem ser um time que agredia o seu adversário. Mas tinha sim a posse da bola, mas fez um bom jogo. Gabriel, que volta, hein? Que volta, Cauã, do Gabriel, seguro, foi colocado em uma posição, em uma condição onde deveria correr menos do que os outros e acabou correndo menos, mas não se omitiu de dar os seus piques, os seus trotes, os seus tiros e foi efetivo. Que bom, temos novamente um zagueiro à disposição. Do outro lado, o Rezende, rapaz, o Rezende hoje pegou e simplesmente ele tirou a fala do Fábio. Não vou deixar o Fábio falar de mim hoje. Eu vou encontrar um lançamento pro Borduque e repetiu no segundo tempo um lançamento que foi quase gol, né? Novamente no segundo tempo pro Juba, que a bola dá uma escapulida. Mas vou encontrar um lançamento para que o Fábio não fale de mim. E defensivamente, ele cumpriu sim o papel dele. Ele cumpriu sim com a sua premissa de ser defensor. E até parece que fisicamente ele está mais encorpado, que fisicamente ele está mais forte, né? E aí é um perfil mais zagueiro do que volante. Esse perfil mais encorpado é um perfil mais zagueiro do que volante. Iago, eu comentei com o Lúcio o seguinte: que bom que o Iago entrou em campo, aqui em off eu trouxe, que bom que o Iago está sendo consistente. Não está sendo superior ao Juba, não tem a qualidade de passe do Juba, mas dá as saídas com velocidade. Demorou em algumas tomadas de decisões para o cruzamento para dentro da área, mas conseguiu aparecer no corredor e fazer o seu papel de defender. O meio, Acevedo, monstro. Daqui a pouquinho a gente vai puxar a votação, mas ele é um grande concorrente. Fez uma grande bobagem logo no início, com 9, 10 minutos, um carrinho que deixou todo mundo aqui apreensivo. Mas que bom que não pegou e ele só tomou o cartão pela atitude. Mas fez um jogo gigantesco. A gente não pediu a entrada do Caio Alexandre. O Acevedo não permitiu que a gente dissesse, tem que tirar ele e botar o Caio Alexandre. Pedimos até a saída dele para evitar um novo lance, uma nova situação onde ele pudesse tomar o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Nestor, bom jogo de novo. Terceira boa partida, Cauã, que faz o Nestor. Terceiro bom jogo. Não foi brilhante, mas foi um jogador que cumpriu taticamente aquilo que lhe foi proposto, aquilo que era permitido. O Michel Araújo voltou, né? Enfim, agora podemos dizer que ele voltou, que ele conseguiu jogar, não saiu lesionado, saiu por opção do treinador, cumpriu a sua minutagem e fez
o time ter passes curtos, acelerar, desacelerar e ter a posse de bola. Cauli jogou bem, cruzou, tentou finalizar, bateu o pênalti com muita qualidade, deslocando não o goleiro, mas colocando com tanta consciência que o goleiro cai na bola e não consegue fazer a defesa. E Ademir, né? Um jogo bom, razoável para bom do Ademir. Quem infelizmente ficou devendo, e aí é um concorrente pro negativo, é o Lúcio Rodrigues. O Lúcio, ele tentou, ele se movimentou, ele marcou, ele lutou, ele brigou, ele teve vontade, só não teve o mais importante: futebol. As poucas vezes que ele acionado foi, não conseguiu dar celeridade ao lance nem dar fluência. E nas que os jogadores tinham ele como peça clara para fazer um 1-2 ou o pivô, você percebia, Fábio, Lúcio, Cauã e todos, que os jogadores hesitavam de dar a bola nele com medo de não receber uma bola, receber um coco ou não receber nada. E perdeu umas 3, 4 bolas bobas tentando jogadas sem conseguir. Eu fico apreensivo com esse momento do jogador, porque ele está longe de casa, não tem pressão do torcedor, a do adversário já é normal e ele não conseguiu fluir. Eu lembro que nas redes sociais o Fábio leu algumas mensagens e aqui o Gabriel leu outras, todo mundo percebeu. É o dia do Lúcio. É pro Lúcio fazer gols, afastar para longe a má fase, ele fazer a diferença, ele ser o Lúcio que a gente quer, o Lúcio que a gente espera, e não foi isso que a gente viu. O Lúcio não conseguiu fluir seu jogo. Foi ordinário, miserável? Não. Mas se a gente olhar a rigor, ele foi um dos poucos que a gente pode dizer que teve um rendimento abaixo de todos os outros. Talvez o Michel Araújo, talvez, mas o Lúcio conseguiu não render a ponto da gente estar lembrando ele como uma peça, um fator negativo para o voto que a gente poderá dar mais à frente. Vieram as trocas positivas, o Bahia faz 1-0, vira no 1-0, vem as trocas positivas. E aí eu já lhe pergunto, Cauã, e trago você para a construção dessa análise, tudo isso que eu falei do Bahia, tudo isso que a gente construiu de análise do Bahia, inclusive com boas trocas, peças que mantiveram o nível ou até melhoraram o nível, como o Juba, que trouxe mais um passe qualificado, o Kaique, um drible melhor do que estava tendo o Ademir, mas tudo isso porque o Paysandu acabou permitindo ao Bahia fazer tudo isso, imaginar tudo isso e ter um planejamento que, se não foi o original, foi ajustado no decorrer da partida com a omissão, se assim podemos dizer, para não ser agressivo, com a omissão do Paysandu em querer jogar o jogo e fazer do confronto um confronto mais duro, do confronto um confronto mais capacitado, do confronto um confronto talvez até mesmo diferente, díspare em investimento e em qualidade, mas pelo menos em vontade, um confronto mais equilibrado, e não foi isso que a gente viu, né, Cauã? Perfeito, Barão. Acho que a questão do Paysandu, além das limitações técnicas, que a gente já sabe da limitação de peças em todos os setores dentro de campo, o técnico Luizinho começou com o time errado. Eu acho que eu já falei aqui isso aqui 500 vezes só hoje. Ele já começou com suas peças que não são as titulares. O próprio Nicolas, que é o centroavante, ele é o banco pro Benítez, que também, mesmo que depois que entrou, não conseguiu produzir nada, porque é um meio de campo totalmente nulo. Você tinha o Baresi, no caso, o meio campista ao lado do Marlon, não conseguiu produzir boa partida, não conseguiu fazer aquela conexão com o centroavante e também não conseguiu render nem pelas laterais. O Marlon até tentava chegar ao lado do Heverson para tentar conduzir aquele lado esquerdo um pouco, já que o Eric estava caindo ali como um zagueiro do lado direito e não é a posição dele de ofício. Então, o Paysandu, mesmo no primeiro tempo, que conseguiu ter algumas chances, algumas finalizações, inclusive com o próprio Marlon, que finalizou de forma péssima em todas as oportunidades, é um time totalmente apático dentro de campo. Não conseguiu produzir ofensivamente e defensivamente. Até um período do primeiro tempo conduziu uma boa partida, fazendo com que o Bahia não agredisse tanto daquela forma que a gente esperava, né? Até porque o Bahia, mesmo com um time alternativo, mesmo com jogadores fora de ritmo, com o Gabriel Xavier, o Rezende, que não é um jogador titular e nem mesmo a segunda opção para a função naquela ali no setor defensivo, até mesmo também outros jogadores dentro de campo, o time do Bahia, com essas limitações, que os jogadores alternativos, que não são as peças principais, em tese
colocaria-se o jogo e entraria com seu estilo de jogo contra o Paysandu. Foi o que aconteceu, mas acho que principalmente depois do primeiro gol com o pênalti, com aquele lançamento do Rezende, conseguiu achar o espaço e do pênalti sofrido. O time do Bahia conduziu aquela partida que já esperava, inclusive o Rogério Ceni foi muito esperto em colocar esse time e essas peças que não jogaram esses últimos meses, tanto por conta de lesão, até mesmo da rotação do time durante a temporada, porque o time do Paysandu é um time que vinha sendo irregular, inclusive não ganhou na Série B do Campeonato Brasileiro. São 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. É um time muito inconsistente, não consegue conduzir boas partidas, inclusive nem aí no Mangueirão, dentro de casa, não consegue levar alegria pro torcedor paraense. Então é uma partida na qual o Rogério Ceni já tinha estudado, provavelmente acho que já é o feitio dele de conduzir partidas como essa. Ele analisou o time e percebeu o quê? É um time limitado. E aí, o técnico adversário fez o quê? Facilitou todo esse processo. Deu a ele o prato pronto para ele fazer o que ele queria. E a gente ainda comentou que, pelo andar da carruagem, o Rogério só iria mexer a partir dos 60 a 65, ele só mexe, de fato, a partir dos 60 a 65, e os jogadores tidos como principais, como Jean Lucas, só entra com os 80, exato. 78, 80. Então não é uma carga forte, e com isso a gente completa a análise da partida, concluindo que o Paysandu foi o adversário perfeito para um momento em que o Bahia precisava de um descanso, de um refresco. Vamos então a